Olá pessoal, me chamo Paulo Victor e eu sou professor de Sociologia e agora vamos para mais uma aula dando continuidade à nossa apostila. Hoje a nossa aula é sobre a unidade 3 e do tema 1, que é o primeiro tema dessa unidade, ao qual agora a gente vai começar a debruçar mais um pouco sobre os clássicos da Sociologia, uma interpretação mais firme sobre o que é esse homem social e a sociabilidade desse homem. E para começar, a apostila de vocês ela vai começar indagando justamente sobre isso, sobre o que é esse ser social e o que é esse homem, o homem social. E ela começa falando que o homem ser social e a sua necessidade de socialização, que esse homem, esse ser social, desde a pré-história, ele começa a se diferenciar dos outros animais, já que também possuímos e somos animais, só que dentro de um parâmetro mais racional. Então esse homem ele começa a ter essas necessidades de socialização a partir da pré-história, quando grupos de indivíduos, então essa socialização ela começa com esse homem pré-histórico a partir quando ele começa a formar grupos para desencadear momentos de caça, momentos de colheita, momentos de relação entre as famílias, a procriação dos filhos. Então a partir daí se tem uma ideia de que essa socialização primária, de que o homem foi construindo ao longo do tempo. Então era muito comum, por exemplo, que em bandos de Homo sapiens, por exemplo, eles começassem a configurar o que seriam ali as primeiras aldeias, o que seriam ali os primeiros nuances de o que seria uma sociedade, uma futura sociedade. Então esse homem ele começa a ter essas necessidades diferentes, por exemplo, de outros animais que se encontravam na natureza. E esse homem ele começa a escalar o que a gente chama de cadeia alimentar. Ele começa a ir para um topo dessa pirâmide, ao qual a biologia ela propriamente fala mais sobre. Então esse homem com a socialização ele vai desenvolvendo novas técnicas, vai desenvolvendo novo sentido ao seu corpo. Por exemplo, a fala, a língua, ela vai começar ali a ser desenvolvida por conta dessa socialização do homem, quando a gente vai ter também as pinturas nas cavernas, a gente vai ter também ali os primeiros registros de uma comunicação entre aldeias, entre tribos, através de conchas, através de alguns artefatos, a criação também dos artefatos para a caça, para a colheita. Então foi tudo da necessidade do homem de sobreviver perante aos grandes animais que existiam, por exemplo, na floresta, mas também foi a necessidade de socializar. E essa é uma das grandes diferenças entre, por exemplo, o homem, esse ser social, e os outros animais, por exemplo, existentes na floresta. E também, a partir daí, desse desenvolvimento da socialização, o homem foi se afastando. O homem foi se afastando dos outros animais e foi criando um próprio habitat natural, que é hoje como a gente conhece como as grandes cidades, as grandes metrópoles. Então esse foi um pequeno resumo para ver como essa necessidade de socialização do homem fez com que ele se diferenciasse e tivesse um outro ponto em relação aos outros animais. Então, esse homem ser social e a sua necessidade de socialização fez com que o homem se diferenciasse do resto das espécies. E a partir dessa socialização, os homens eles vão começando a ter os primeiros grupos sociais. Antes de ter uma cidade, antes de ter uma grande metrópole, ou mesmo uma grande sociedade que mesmo assim pudesse viver dentro do campo, esse homem ele começou a ser diferenciado entre grupos sociais. E esses grupos sociais, eles têm essas diferenças surgem, por exemplo, a partir de mínimas coisas. Por exemplo, entre homens e mulheres em relação ao gênero. Então, você tinha ali algumas tarefas que eram designadas às mulheres e algumas tarefas eram designadas aos homens. Por exemplo, em relação à colheita, em relação à criação dos filhos. E os homens em relação à caça. Os homens saíam para caçar os grandes animais, saíam para caçar a comida, por exemplo, o alimento daquela pequeno grupo social, daquela pequena tribo, e as mulheres ficavam nas aldeias, cuidando da prole, cuidando, por exemplo, das plantações e da alimentação.
Então, esses grupos sociais, eles vão ter adquirindo essas pequenas diferenças. Primeiro, em diferença em relação ao gênero, e depois a gente vai ter diferenças em relação ao mundo do trabalho, a como o trabalho ele vai ser estratificado, ele vai ser designado para cada tipo de pessoas. Vai ter homens, por exemplo, que vão estar mais dentro dessa parte da colheita, mas também tem outros que vão fazer a segurança da tribo. Então, esses grupos sociais e as pessoas desses grupos sociais, e por exemplo, em relação ao trabalho, tinham uma afinidade maior com aquelas pessoas que desenvolviam as mesmas funções que ela. Mas aí, isso é a partir do trabalho. Mas grupos sociais também estão em relação à religião, estão em relação à localização. Se você está dentro, por exemplo, de uma tribo que ela exerce determinada religião, determinado rito religioso dentro dessa tribo, você vai começar a se diferenciar, por exemplo, de outras tribos que exercem uma outra atividade religiosa. Então, isso também já forma um outro grupo social. Outro grupo social também que vão ser formados é a partir do segmento quando a gente vai um pouco mais para a contemporaneidade, quando os aumentos dessa socialização do homem já dividiu muitas fronteiras, a gente vai ter grupos sociais formados por disputas políticas. E essas disputas não necessariamente é como a política que a gente acontece hoje, mas a partir de uma propriedade privada, de um grupo que determinou que um pedaço de terreno era dele, e ali ele cercou, e ali ele começou a colocar as suas regras, definiu quem mandava ali naquele espaço, e ali já começa a ter interesses políticos, porque você vai ter um interesse pelaquela terra, você não vai querer que qualquer pessoa de qualquer outro grupo adentre aquela terra. Então isso também é política, esses interesses políticos também causam as separações de grupos sociais. E essas pessoas, elas vão viver de acordo com os interesses daquele grupo, com os interesses, por exemplo, também poderia se diferenciar quem é que manda. Se só manda uma pessoa naquele determinado grupo, naquele espaço, se manda, por exemplo, várias pessoas. E aí a gente vai para os sistemas políticos. Se aquele espaço daquele grupo é uma democracia, que todo mundo tem direito ao voto, a opinar, a delegar sobre certas leis, ou se aquele grupo é uma aristocracia, onde poucos têm o domínio do controle daquele espaço, se é uma monarquia, se é uma monarquia absolutista. Então, esse tipo de política e as políticas, quando vão se desenvolvendo em relação a grandes formas de se fazer política, isso vai diferenciar também grupos sociais. E esses grupos eles vão ficando cada vez maiores e cada vez mais expandidos. Então, a partir dessa socialização, se cria também uma estratificação. E essas estratificações vêm a partir de determinados grupos sociais. Outro ponto que a apostila de vocês vai também tocar e vai também fazer esse questionamento é o que há de comum e diferente nos grupos sociais ao qual pertencemos. Aqui a apostila já vai pegando um gancho para os nossos próximos autores que a gente vai debater. E quando faz esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, a gente se debruça mais sobre a contemporaneidade, sobre como a gente viu ali a partir da Revolução Industrial, que a gente vê ali o período manufatureiro e vem essa transição para o período da Revolução Industrial. Então essa pergunta a gente vai responder um pouco mais para ela, porque é onde os nossos autores, que vamos ver agora, que são os clássicos da sociologia, o Karl Marx, o Durkheim e o Weber, eles vão se debruçar. Então, o que de comum é diferente dos nossos grupos sociais ao qual pertencemos? E essas diferenças e essas semelhanças sobre grupos, elas podem vir das maneiras mais diferentes possíveis, seja através de pertencimento financeiro, seja através de uma família, através, por exemplo, da sua cor de pele, através da sua religião. Então, essas diferenças e essas semelhanças, elas podem vir por esses fatores. Por exemplo, um exemplo que a gente pode citar é pessoas que são de grupos sociais diferentes a partir das suas condições financeiras. Porque pessoas, por exemplo, que têm uma condição financeira já desde seu nascimento, pela sua família, e ela já vive dentro de um status social maior, ela costuma se relacionar, por exemplo, desde a escola, das atividades de lazer,
que ela desempenha dentro de um grupo mais privilegiado. Por exemplo, ela vai frequentar uma escola melhor, ela vai frequentar, por exemplo, um clube de algum esporte que ela possa fazer. Então, os amigos e as influências que ela vai sofrer é de um determinado grupo específico. Esse determinado grupo, por exemplo, pode pagar por esses espaços, como uma escola particular, como um clube de natação, como entre outras atividades que ela precisa necessariamente ter dinheiro para adentrar aquele espaço social. Uma pessoa, por exemplo, que não tem tantas condições financeiras ou que nasceu dentro de uma família onde as condições financeiras não eram tão grandes, ela vai frequentar determinados espaços e vai socializar em determinados espaços a partir, por exemplo, da sua condição financeira e também, naturalmente, aquele grupo que ela também está frequentando, aquele grupo que ela também está fazendo parte-se do princípio de que eles também não têm tantas condições financeiras e é por isso que eles estão dentro, por exemplo, de uma escola pública, estão fazendo, por exemplo, parte de uma associação, seja de moradores, desempenhando tarefas, por exemplo, dentro de uma comunidade. Porque a condição financeira dela determinou os espaços e os grupos sociais ao qual aquela pessoa está inserida e vai poder estar inserida ao longo da vida. As semelhanças, por exemplo, que esses dois grupos podem ter em relação, por exemplo, à cidade. É claro que a cidade elas vão experimentar de diferentes formas, porque também as condições financeiras elas vão estar divididas em diferentes formas e isso, como a gente viu, vai determinar o espaço social ao qual elas vão frequentar, mas existem pontos comuns na cidade, por exemplo, que vão estar interligados. Por exemplo, se essas pessoas elas andam pela cidade, elas transitam pela cidade, sejam a pé, sejam dentro de um transporte, por exemplo, essas pessoas, elas estão, por exemplo, dentro de uma obrigatoriedade que as leis das cidades, elas estabelecem. Então, por exemplo, se essas pessoas, elas estão dentro dessas leis e elas precisam respeitar essas leis, então essas pessoas, elas têm pontos comuns, e mesmo elas parecendo de diferentes grupos. Se elas vivenciam uma cidade, elas podem estar, por exemplo, expostas à violência dessa cidade. É claro que uma pessoa, como elas são de determinados grupos diferentes, elas podem experimentar essa violência de forma diferente. É claro que uma vai ter uma proteção maior por conta da sua questão financeira e outra vai estar mais exposta justamente por falta dessa questão financeira. Mas ambas elas estão passíveis de vivenciar essa violência de uma determinada cidade. E é esse um dos pontos que podem ser semelhantes. A gente fala que podem ser semelhantes porque são coisas que podem ficar na teoria. Na prática, essas coisas podem se apresentar de forma diferente ou até muitas vezes não se apresentar, dependendo da vivência de cada indivíduo. Então, a gente vê que esses grupos sociais, tanto os grupos sociais pertencentes, a gente deu um exemplo aqui, por questões financeiras diferentes, de como esses grupos são construídos e quais são as suas diferenças e as suas semelhanças, eles fazem parte, por exemplo, dessa socialização que dividiu, que estratificou, mas que também de alguma forma uniu apenas certos grupos. E vai ter grupos também que eles vivem mais além das sociedades e vai ter grupos que vivem mais próximos da sociedade. Esses grupos mais alheios, eles vão ter problemas com leis, vão ter problemas, por exemplo, em relação à infraestrutura, à sua socialização, mas existem certos grupos. Existem também pessoas que acabam não se fazendo ou não querendo participar de algum grupo social, mas isso que a sociologia em relação a essas pessoas vai falar que, mesmo que você não faça parte de um grupo social e você se colocando nessa posição, não é só você que vai se colocar só nessa posição. Outras pessoas podem se colocar também nessas posições. E você vai acabar, essas pessoas, formando um grupo social que não querem fazer parte de um grupo social. É claro que, quando você se coloca dessa forma, você vai sofrer algumas infrações, algumas coerções. E um dos nossos autores que vai tratar bem disso é o Durkheim, que a gente vai ver um pouco mais adiante.
Mas a partir desses grupos sociais, dessa necessidade de socialização, dessa estratificação de sociedade que a gente viu, a gente vai começar a falar um pouco mais do nosso primeiro autor. Esse autor se chama Karl Marx, a gente já falou deles em alguns tópicos, para falar principalmente sobre Revolução Industrial, mas aqui agora a gente já vai adentrar um pouco mais sobre as especificidades da sua teoria, das questões que Karl Marx tratou e um pouco mais sobre luta de classes. Bom, Karl Marx, ele é filósofo alemão. Ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Bom, Karl Marx, ele e seu amigo Friedrich Engels, eles viveram na Alemanha e dentro de todas essas transformações que acontecia, como a Revolução Francesa, como eles viveram nesses períodos e a partir também dos livros se apropriaram desses períodos para poder contar um pouco sobre essa história. E os seus livros, os livros são justamente isso, um pouco de contar a história do que acontecia ali na Revolução, das revoluções que aconteciam na Europa, principalmente, e sobre esse período que passou da manufatura para a Revolução Industrial, de um feudalismo para uma sociedade pré-capitalista, até que se adentrasse em uma sociedade totalmente capitalista. E uma das suas principais teorias de Karl Marx, para explicar, por exemplo, essas dinâmicas na sociedade e como essas dinâmicas elas iriam acontecer, eram as sociedades de classes e essas sociedades estratificadas, essas sociedades em que as classes elas acabavam predominantemente se sobrepondo umas às outras. E aí, principalmente, essa sociedade de classes ela foi formada por meio da desigualdade. A desigualdade foi um fator decisivo e foi um fator importante para que essas sociedades elas se estratificassem. Então, algumas pessoas elas iriam reter, se ele existia, se na monarquia, no período feudalista, se existia uma concentração de riqueza por parte da igreja, por parte, por exemplo, do grande clero, da nobreza, nessa sociedade de classe, existiria também uma pequena parte da sociedade que iria deter todo esse dinheiro, toda essa questão econômica. Mas na sociedade de classes é importante colocar, que Karl Marx coloca, que esse pequeno grupo ele iria reter o que seria os meios de produção. Então, um grupo que retesse os meios de produção que fossem necessários para controlar, para produzir capital, para produzir matéria-prima, produzir produtos, esse grupo iria deter, por exemplo, esse capital financeiro dessa sociedade que era dividida em classes. Esse é um dos primeiros fatores importantes para a teoria marxista. E o conceito de sociedade, de classes e teoria marxista analítica parte justamente daí. É uma teoria, Marx tem, a partir dos seus escritos e a partir de seus seguidores, essa teoria marxista analítica, ela se debruça sobre essas classes para esse estudo. Então vamos lá explicar um pouco mais desenhado e detalhado no quadro sobre como funciona essa estratificação dessa sociedade de classe. Bom, então vamos debruçar um pouco mais e tentar entender como essa teoria analítica marxista ela enxergava a sociedade e ela conseguia ver essa estratificação a partir dessas revoluções, das revoluções que aconteciam na Europa, ali nesse momento pós-feudalismo, nesse momento pós ainda do pré-capitalismo, e como essa estratificação ela dividiu grupos a partir de suas condições financeiras, a partir, por exemplo, dos meios de produção e como ela também foi dada de qual contexto político, econômico ela apareceu ali na Europa e ela se deu na Europa, por exemplo, e que foi disseminada para grande parte do mundo. Então a gente vê que essa estratificação e o melhor desenho que configura essa estratificação é uma pirâmide. E essa pirâmide ela é interpretada como uma pirâmide da sociedade, como a sociedade ela se organiza e como a sociedade ela acaba sendo desenvolvida nesse período.
Então a gente vê a teoria analítica marxista, ela divide essa sociedade em 3 pedaços, em uma pirâmide em 3 pedaços. A ponta dessa pirâmide, o meio dessa pirâmide e a base dessa pirâmide. A base dessa pirâmide, ela sempre pegando assim, sobre como essa pirâmide se sustenta, a base ela é a principal ferramenta para que essa pirâmide possa se sustentar, se erguer. E é justamente dentro da ideia das pirâmides do Egito, por exemplo, se a gente for pegar uma comparação assim, se a gente for pegar uma comparação de fato, por exemplo, para uma pirâmide, ela se reerguer, grande parte dela é a sua base para que o topo possa se sustentar. Então, a partir dessas 3 estratificações sociais que a teoria analítica marxista ela desenvolve, na ponta a gente vai ter a burguesia, que é uma parte da sociedade ao qual eles vão falar que detém os meios de produção. E por que somente uma pequena parte está lá no topo? Porque esses meios de produção e a retenção deles em uma pequena parte da sociedade é determinante, por exemplo, para essa classe, para essa estratificação. Porque se todo mundo tivesse os meios de produção, todo mundo tivesse como grandes fábricas, grandes indústrias, por exemplo, essa estratificação ela não aconteceria. E também esse modus operandi do capitalismo e do aceleramento de produção não ia existir, porque não ia existir a força de trabalho que é parte das pequenas, que é parte, por exemplo, de uma outra classe que é o proletariado. Então a burguesia ela é uma parte pequena da sociedade, mas que detém a maioria dos meios de produção e é determinante, por exemplo, para o capitalismo, que somente uma pequena parte da sociedade detenha esse meio de produção e que assim pode se desenvolver, por exemplo, a exploração do trabalho, a exploração de uma classe sobre a outra. Outra classe que o Marx fala, mas ele não adentra muito, porque ele acredita que o capitalismo e a luta de classe é desenvolvida principalmente a partir de 2 classes, que é de quem está no topo e de quem está abaixo, mas mesmo assim Marx ainda cita que são os pequenos fabricantes. É o que a gente pode ainda colocar dentro do capitalismo como o requisito da produção manufatureira, que eram aqueles artesãos que tinham um pequeno grupo ali que trabalhava para ele, mas que a produção ainda era manufatureira, que a produção dependia muito da força do trabalho humano e até para as peças saírem similares ou para a quantidade de peças que eram desenvolvidas. Então esses pequenos fabricantes, eles não param ali na produção manufatureira, eles até se desenvolvem para o capitalismo, aumentam uma produção, aumenta uma escala de trabalhadores, mas ainda não é tão grande para se tornar como um burguês de grandes fábricas, de grandes indústrias, que surgiu ali pelo século XIX, século da Revolução. Mas o Marx ele ainda não se debruça tão fielmente ou tão constantemente aos pequenos fabricantes, mas ele fala, e a teoria analítica sobre a estratificação de classes fala, marxista, que eles estão aqui no meio da pirâmide. Eles não são nem burguesia, mas também não são proletariado. Eles também não estão só simplesmente pregando as suas forças de trabalho. E agora a gente vai para outra parte, que é sobre quem sustenta essa pirâmide social e que é a base. E a base ela é muito maior em relação diferente às outras camadas da sociedade, como os pequenos fabricantes e como a burguesia. Por que ela é maior? Porque se é preciso de muito para produzir. A produção capitalista ela exige que muita força de trabalho, já que a produção ela foi aumentada 10, 14, 20 vezes mais do que a produção manufatureira. Então, se é preciso de muita força de trabalho, além dos meios de produção, para que a sociedade possa se desenvolver e possa gerar mais lucro, possa gerar mais desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico para uma boa parte da sociedade ou mesmo para uma pequena parte da sociedade, que é a burguesia.
como a gente viu na unidade passada, a Revolução Industrial e as revoluções que aconteceram na sociedade nesse período não necessariamente foi para todo mundo. Ela muitas vezes beneficiou apenas uma certa parte da população. Então, o proletariado, ele emprega o que na teoria analítica marxista vai falar, a sua força de trabalho. E o que é a sua força de trabalho? É a sua força do que se pode se dispor ali dentro da fábrica. Se é para a limpeza, se é para o manuseamento do maquinário, se é para qualquer atividade que envolva, que precise de uma pessoa, por exemplo, dentro da fábrica, isso é a força de trabalho, é o que o proletariado ele pode servir dentro desse sistema capitalista a partir da Revolução Industrial. E esse proletariado, ele é vários, e o proletariado vem justamente de prole, que era a ideia que se tinha que os filhos daquelas pessoas que trabalhavam dentro de uma fábrica, eles iam também trabalhar dentro dessa fábrica. Então, o proletariado ele tinha nesse sentido de gerar prole para o capitalismo e para as grandes fábricas. E ele é a base dessa pirâmide, porque ele é em grande parte dentro dessa sociedade e porque o sistema capitalista, além dos meios de produção, ainda depende das pessoas para a sua força de trabalho. Mas a gente poderia entender isso, por exemplo, que, então se os meios de produção são de forma significativa e principal para conseguir rodar essa roda, por exemplo, do capitalismo, das fábricas, das indústrias, então a força de trabalho, ela como também é essencial, ela deveria, por exemplo, estar dentro de um mesmo patamar que os meios de produção. É aí, por exemplo, que a estratificação ela começa e é a partir daí que essa luta de classe ela vai se estabelecer. Por quê? Porque o proletariado ele tem alguns interesses. Por exemplo, esse proletariado ele tem uma família, muitas vezes, e ele precisa gerir, levar alimento para a sua casa, ele queria que o filho estudasse, ele queria, por exemplo, ascender socialmente, teria esse desejo de ascender socialmente e ter também melhores condições de emprego. Mas, para a burguesia, esses interesses do proletariado não é válido, ou mesmo não é interesse da burguesia que esse proletariado ele ascenda, porque ele quer essa força de trabalho, ele quer ter a manutenção dessa força de trabalho, ter o domínio dessa força de trabalho. Então, os interesses da burguesia são diferentes do proletariado. E como ela detém os meios de produção, como ela emprega, como ela paga, por exemplo, os salários, paga a alimentação, por exemplo, do proletariado e da sua prole, da sua família, ela vai restringir muito mais a ascensão, por exemplo, desse proletariado, ou restringir muito mais o tempo livre. Então, como a carga horária aumenta, e como, por exemplo, esse trabalhador, às vezes, ele tinha que passar 14 horas dentro de uma fábrica, ele só ia conseguir exercer aquela atividade, ele não teria mais tempo livre para, por exemplo, desenvolver uma outra atividade que lhe desse mais recurso, mais dinheiro, e ele pudesse ascender socialmente. Então, os interesses, a grande parte das lutas de classe, e o que o Marx vai falar, que o que move a sociedade capitalista são as lutas de classe, é porque os interesses dessas classes, eles são diferentes. E eles são diferentes porque elas estão em patamares sociais diferentes. Então, esse é, por exemplo, a base da teoria, por exemplo, analítica marxista, ao qual concede essa sociedade estratificada em classes, e essa luta de classes como importante motor, importante vetor para que essa sociedade capitalista ela possa se desenvolver. Mas essa sociedade capitalista, ela acontece principalmente dentro de um período histórico, de um contexto histórico, como eu coloquei aqui, de muita transformação política, de muita transformação na economia e de transformações sociais. Que, por exemplo, a gente enxerga esse modelo um pouco mais rígido, assim, mas o proletário ele poderia ter alguma chance de ascender. O que impede essa ascensão do proletariado é justamente, por exemplo, às 14 horas,
as 14 horas semanais, por exemplo, que ele passava dentro de uma fábrica, as 14 horas do dia que ele passava dentro de uma fábrica. Então, quando esse proletário ele ia para casa, ia para a sua família, a relação como se dava, como pudesse, se ele quisesse encontrar outros meios de conseguir dinheiro, de reter alguma certa riqueza, era difícil justamente por conta dessa exploração que acontecia de uma classe para a outra. Mas a gente não pode enxergar esse modelo dessa sociedade estratificada dentro de uma rigidez, porque justamente esse contexto histórico de transformação política, econômica e social, ele acontece e modifica alguns fatores. Por exemplo, a gente não pode enxergar esse proletariado somente aceitando tudo isso, somente aceitando esse modelo imposto de cima para baixo e as suas regras. Esse proletariado ele também faz algumas revoluções, principalmente por melhorias de trabalho, algumas revoluções, algumas paralisações em algumas fábricas em determinados momentos históricos, e isso acaba, de alguma forma, mais para frente, no futuro ou mesmo no presente na qual eles viviam, causando algumas transformações. Quando a gente vê, por exemplo, que crianças eram exploradas e eram levadas para fábricas, e a partir de um determinado período da história, essas crianças que eram filhos dos proletariados, elas são retiradas das fábricas. Algumas mulheres também já acabavam não frequentando mais as fábricas a partir de um determinado momento. Então, alguns burgueses, algumas fábricas, eles iam em internatos, por exemplo, e tiravam crianças de lá a partir dos seus 4 anos, crianças que não tinham pais nem mães, e eles tiravam essas crianças de 4 anos justamente para trabalhar dentro da fábrica, que eram lugares insalubres, e isso acabou, por exemplo, mudando, e a partir das fábricas iam cada vez mais se regulamentando. Essas 14 horas de trabalho, por exemplo, depois de algumas mudanças sociais, políticas, elas foram sendo reduzidas para 10 e foram assim reduzindo para bem menos, até como a gente conhece os modelos atuais. Foi se criando a partir do modelo democrático, foi se criando um órgão que estabeleça leis, condutas para as pessoas, para as práticas do trabalho, por exemplo. Então, essa sociedade estratificada de Marx também a gente precisa entender que ele viveu um determinado período da história, e ele contou sobre esse período que ele viveu, o período que a gente vive hoje, desde a redemocratização do nosso país, da nossa Constituição de 1888, e é bom lembrar que isso aqui, esse contexto que o Marx fala é na Europa, mas que foi para outros continentes e outros países e não se restringiu somente à França e à Inglaterra. Então, essa estratificação é uma estratificação que Marx conheceu na Europa a partir do século XIX, a partir das grandes revoluções, 17, 18, 19, e isso é um contexto que se expandiu para outros países e outros continentes. Então é bom que a gente enxergue esse modelo não dentro de uma rigidez, onde as pessoas não poderiam ascender socialmente, ou as pessoas não poderiam mudar de uma classe social para outra, mas é importante frisar que era difícil essa ascensão social. Era possível, mas era difícil, mas que, por exemplo, ser proletariado, empregar a sua força de trabalho dentro de uma fábrica, também teve as suas alterações. Em cargas de horário, em condições de trabalho, em pessoas, como as pessoas trabalhavam. Então, a partir daí tem mudanças. E Marx vai desenvolvendo um pouco mais dessa teoria analítica marxista, como a gente vai agora prosseguir um pouco mais. Pronto. Depois de explicar um pouco mais sobre como acontecia essa estratificação em forma de pirâmide, a gente vai falar agora um pouco como esse modelo se dava e quais eram os seus desdobramentos, e a partir desse modelo de estratificação, como a teoria analítica ela se debruçou sobre os seus pensamentos, que são póstumos e são estudados até os dias de hoje. Primeiro, que o Marx vai falar qual é principalmente a causa da desigualdade, porque alguns são donos de uma parte dos meios de produção e porque outros simplesmente ficam na base dessa pirâmide. A partir de que se dá essa desigualdade?
E o Marx vai falar que essa desigualdade é por conta do próprio capitalismo. Para o capitalismo existir, para que o capitalismo seja um modelo hábil à sociedade, que produza, que faça parte dessas grandes produções, Marx vai falar que é preciso existir desigualdade no capitalismo, que o capitalismo ele só vai funcionar justamente por conta dessa desigualdade, porque vão ter umas pessoas que detêm certos poderes e outras pessoas que vão ser exploradas e vão precisar do que esse pequeno grupo detém para que se possa viver e se viver e se manusear, por exemplo, dentro desse sistema. Já que esse sistema, a partir do momento que ele cria essas desigualdades, ele também vai criar as necessidades. E essas necessidades, elas vão para além das coisas básicas. Por exemplo, biologicamente, o que a gente fala que é necessário é comer. Comer é uma necessidade básica para o seu corpo se manter em pé. É a necessidade que foi passada, por exemplo, em ambos os sistemas existentes, por exemplo, até o sistema capitalista. O sistema feudalista, as pessoas elas comiam, no período que se chama de pré-história, as pessoas se alimentavam porque é algo natural, é algo que foi passado em todas as sociedades, porque precisamos comer para viver e se mantermos em pé. É claro que o hábito alimentar, aí sim, ele foi reestruturado, ele foi formulado a partir das necessidades de cada sociedade. Mas comer é um hábito biológico natural que todo ser humano precisa. Mas uma necessidade do capitalismo, por exemplo, e também de outras sociedades e de outros períodos históricos é, por exemplo, a roupa. A roupa, a vestimenta, por exemplo, ela é algo que foi introduzido socialmente a partir das nossas relações. Antes as pessoas elas não tinham essa preocupação. Por exemplo, hoje em dia ainda temos tribos, temos sociedades, pequenas tribos, sociedades, que não necessariamente a roupa é algo necessário, mas para dentro da sociedade capitalista foi uma necessidade criada historicamente em relação à moral, costumes dessas sociedades, mas que também é introduzida dentro de um sistema capitalista. Só que as roupas, por exemplo, elas tiveram diferença, por exemplo, nos seus períodos históricos, mas é uma necessidade também capitalista. Então as pessoas elas precisam se submeter a determinados tipos de exploração, por exemplo, para ter o que vestir. Sejam os trabalhadores, os proletariados, a sua família também, a sua prole, elas precisam ter roupas. Outras necessidades também criadas pelo sistema capitalista, em cima, por exemplo, das roupas, são impostos. Impostos que todo ano a gente paga ao governo, dentro, por exemplo, do período democrático que a gente vive hoje, mas que também as pessoas pagavam esses impostos. Moradia, propriedade privada, é algo, por exemplo, inventado a partir de alguns sistemas, não necessariamente foi o período capitalista, o regime capitalista, por exemplo, que desenvolveu a propriedade privada, mas já vinha de algum tempo, mas é uma coisa necessária dentro do regime capitalista. Então, a propriedade privada é uma necessidade do ser humano, das pessoas, e que ela faz parte dentro do que o Karl Marx vai falar e a teoria analítica marxista vai tratar sobre essa manutenção dessa desigualdade. Então, pessoas que não vão ter onde morar, que vão estar dentro de desigualdades extremas, mas existem as pessoas que elas vão se submeter, por exemplo, serem exploradas de alguma forma dentro desse regime capitalista, para que elas possam ter um teto, uma casa para morar. Então, muitas pessoas, por exemplo, hoje trabalham para cumprir determinadas obrigações, como pagar água, pagar luz elétrica, por exemplo, que é uma coisa foi desenvolvida pelas sociedades e que hoje é necessidade, se coloca como uma necessidade básica, luz elétrica, água, pagar a sua propriedade privada, seja uma casa própria, ou seja, você morando de aluguel, transporte público, para você se locomover a partir do seu trabalho, da sua faculdade, ou da sua escola, enfim. Então, são necessidades que o capitalismo
ele começa a aperfeiçoar, ou ele mesmo começa a criar essas necessidades, algumas necessidades o capitalismo cria, para que essas desigualdades elas possam ser maiores. Então, as pessoas que elas não conseguirem trabalhar, por exemplo, para isso, elas vão viver em uma situação de desigualdade extrema, e é onde, por exemplo, o capitalismo ele ganha mais força também com essa desigualdade, por conta já justamente que ele cria esse modelo. Outra coisa que a apostila de vocês vai apontar é que a sociedade que se transforma por conta do interesse. Então, as transformações das sociedades até os dias de hoje, elas não são de alguma forma orgânicas, ou elas não são, para Marx isso, elas não são de alguma forma espontâneas. Todas as transformações que foram feitas hoje na sociedade, elas são movidas a interesse. Então, para a gente passar do período manufatureiro para o período capitalista e para o período da industrialização, por exemplo, ela foi movida por interesse. E qual foi o interesse que a gente aprendeu? Foi o interesse de se produzir mais, o interesse de se ganhar mais, por exemplo, das pessoas que detinham esses meios de produção, no caso, os burgueses. Então, para esse período passar, por exemplo, existia um interesse motivado. Outro interesse, por exemplo, no feudalismo, quando os burgueses eles fazem a Revolução Francesa com seus lemas de liberdade, igualdade e fraternidade, qual foi o interesse que eles foram movidos? Foi justamente deles conseguirem reter riquezas foi justamente do período deles conseguirem reter riquezas e puderem desenvolver também os seus comércios, as suas fábricas, por exemplo, porque justamente tudo era concentrado na mão do rei e eles pagavam altos impostos, por exemplo, aos reis, aos senhores feudais, para manterem, por exemplo, toda aquela sociedade que era baseada em título. Então, para a burguesia, não existia interesse em manter essa sociedade que as pessoas eram designadas a partir do seu sangue, a partir da sua nobreza. Então, esses interesses foram os motivadores para que eles pudessem decapitar o rei, fazessem o rei cair de posição e fundar uma nova sociedade baseada dentro desses valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, para o Marx, as sociedades elas se transformam a partir desses interesses de uma classe que vai necessariamente predominar os seus interesses sobre as outras. E aí é onde se ganha respaldo essa teoria sobre burguesia versus proletariado. Porque o Marx vai falar que a burguesia e o proletário, como eles têm interesses distintos, essas sociedades elas vão sempre viver em conflitos. Essas classes elas sempre vão viver em conflitos, mesmo que de alguma forma, dentro da história, por exemplo, por algum motivo em comum, elas acabem se assemelhando para conseguir determinado ponto em comum que uma queira e a outra queira, mas que o comum, que o básico é que essa sociedade, burguesia e proletariado, essas classes, elas vivam em constante conflito, justamente porque elas possuem interesses distintos. E esses interesses, por exemplo, vai desde a melhoria das condições de trabalho do proletariado, até, por exemplo, o aumento da exploração que a burguesia queira sobre esses modos de produção. E esse modo de produção, ele é intrinsecamente ligado, por exemplo, e se assemelha à exploração. Por quê? Quanto mais a burguesia quer produzir, mais ela precisa explorar essa classe. Ela só vai conseguir, por exemplo, um aumento da sua produção ano a ano, um desenvolvimento dessa sociedade industrial capitalista, se ela, por exemplo, explorar quanto mais esse proletariado. E esse proletariado, é claro, tudo que ele quer e tudo que ele vai querer é o desenvolvimento da história, melhores condições de trabalho, como a gente viu em algumas revoluções que aconteceram dentro de algumas fábricas, uma diminuição da carga horária, mas essa burguesia ela vai querer justamente o aumento dessa produção. E é aí que Marx fala que, como essas classes elas possuem interesses distintos, elas vão sempre viver em conflitos. Mas isso é dentro desse período determinado da história.
Isso sempre aconteceu? Todas essas relações, por exemplo, vão ser baseadas dessa forma? Como a gente vê que toda a sociedade ela vai acontecer através de transformações políticas, sociais, econômicas de interesses. E para chegar, por exemplo, até hoje, onde a gente está, por exemplo, pegando um período determinado, depois da redemocratização, falando um pouco mais de Brasil, de 1888, com a Constituição, com a criação da Constituição, 1988, perdão, com a criação da Constituição, a gente vê, por exemplo, que o período que as revoluções passaram, o período mudou e a gente tem agora, por exemplo, uma CLT que rege, por exemplo, os interesses dessas classes dos trabalhadores. Então, a gente vai ter aí algumas transformações e que vai determinar que, por exemplo, essas relações que aconteciam depois da Revolução Industrial, elas mudaram, elas se alteraram, assim como elas se alteraram antes na relação entre servo, clero, o feudalismo. Então, essas relações, como elas vão mudando ao longo da história, elas também mudaram também depois desse período, também com o desenvolvimento do capitalismo. E essa foi um pouco da nossa aula de hoje sobre Karl Marx e que a gente vai resolver agora mais um exercício para a gente refletir um pouco sobre o que a gente aprendeu aqui. Então vamos lá, a gente vai fazer um pequeno resumo e depois vamos para esse exercício. Bom, agora a gente vai fazer um pouco sobre qual foi um resumo sobre como foi essa nossa aula do tema 1 da unidade 3, onde a gente desenvolveu um pouco primeiro sobre esse homem social. E o primeiro tópico da apostila foi crucial para a gente ver, por exemplo, um pouco do desenrolar da teoria marxista que foi fundada por Karl Marx. Esse homem social, a gente viu que ele surgiu a partir da necessidade de se diferenciar dos outros seres, por exemplo, dos outros animais, também como forma de proteção da sua segurança em relação aos outros animais, que ameaçavam, por exemplo, a vida desses homens. Então, principalmente, o primeiro motivo da socialização era como uma forma de sobrevivência. Via que um homem sozinho, por exemplo, um homo sapiens sozinho, ele era meio que inútil diante de um animal grande, por exemplo, de um animal de grande porte. Então, em grupo e na caça, eles tinham maior possibilidade, por exemplo, de levar aquele animal como refeição. Então, isso foi surgindo a partir daí, como foi explicado, os grupos sociais, primeiro como forma de sobrevivência, depois vem as distinções entre as tarefas de gênero para a mulher, para o homem, para as crianças, e a partir daí foi se desenvolvendo as sociedades, as primeiras linguagens em forma de pintura, em forma de conchas. Então, a partir daí, essa necessidade de socialização do homem foi fazendo ele avançar nessa cadeia alimentar, no topo da cadeia alimentar, e se colocar principalmente como principal de sua espécie, primeiro pela racionalização. A partir daí, da gente refletir um pouco sobre esse homem social e essa necessidade de socializar, a gente consegue agora entrar um pouco mais dentro do que o Karl Marx fala, sobre como essa sociedade de classe ela foi dividida, primeiramente a partir dos grupos, e depois esses grupos foram se criando grupos maiores até chegar a determinadas sociedades com suas leis, seus costumes, suas políticas e também com suas estratificações. Essa sociedade de classe ao qual Karl Marx vai se debruçar, como a gente viu, foi dentro das transformações políticas que aconteceu na sociedade europeia, em que um regime de economia que se passou do manufatureiro para o político e que acabou estratificando essas sociedades em classes. E Marx, a partir disso, funda a teoria marxista analítica, que tem seguidores até hoje, teóricos que desenvolveram para mais além sobre essa teoria analítica. E o que essa teoria analítica falava em seu primórdio? Era que essas sociedades e classes, elas eram estratificadas e elas existiam três segmentos da sociedade. Esses três segmentos eram quais? Eram a burguesia, que detinha os meios de produções,
os pequenos fabricantes, que eram ali um pouco do que se via ali na manufatura, eles não detêm um grande modo de produção, por exemplo, eles não tinham essa força de produção, mas também não empregavam as suas forças de trabalho às grandes indústrias e às grandes fábricas. E na base dessa pirâmide, sustentando toda essa sociedade, a gente tem um proletariado, que emprega a sua força de trabalho. Então a gente aprendeu isso dentro dessa estratificação da teoria analítica marxista. E o que essa teoria também nos proporciona aprender? Que esse modelo capitalista dessa indústria, desse modelo acelerado de produção, ele é o vetor principal da existência da desigualdade, e que a desigualdade ela funciona como motor para o capitalismo, porque nem todo mundo poderia deter os meios de produção. Deveria existir pessoas que tivessem que entregar a sua força de trabalho e que fosse dependente dessas desigualdades. A gente também deu uma rápida passada sobre como o capitalismo ele cria necessidades. Então, se cria necessidade, as pessoas têm necessidades, por exemplo, de água, luz, comida, de roupa, vestimenta, as pessoas vão se submeter também, o proletariado principalmente, a certos tipos de exploração. Então é por isso que a desigualdade ela é um vetor importante para a reprodução do capitalismo. E Karl Marx aponta dentro dos seus estudos que os interesses e os conflitos, e porque esses interesses são diferentes de uma classe para outra, a burguesia vai ter interesses diferentes do proletariado, vai se surgir conflitos, e esses conflitos eles vão ser determinantes, por exemplo, para transformações daquela sociedade, como a gente viu, como alguns conflitos em relação a revoluções nas fábricas que alteraram a carga horária, as crianças que eram exploradas desde os 4 anos nas fábricas foram retiradas em algum momento da sociedade. Então esses interesses e esses conflitos eles são também determinantes para essas transformações. E por fim a gente viu que essas relações elas não são para sempre. Essas relações entre classes e entre interesses diferentes, elas vão mudando ao longo do tempo. E é o exemplo que eu apresentei sobre como esses conflitos resultaram em mudanças de surgir um órgão, de se estabelecer um órgão a partir dessas transformações que cuidasse dos interesses do proletariado, como a gente conhece hoje, por exemplo, como a CLT, que rege, por exemplo, essa relação entre patrão e empregado. Então foi um pouco disso que a gente viu hoje na nossa aula, e agora a gente vai fazer um breve exercício para a gente ver o quanto a gente aprendeu dentro do tema 2 da unidade 3. Bom, agora a gente vai resolver o exercício da nossa unidade 3 e da nossa temática 1. E essa atividade ela está na apostila de vocês, na página 70. Então, eu preciso que para a gente resolver essa primeira questão e depois vocês vão resolver as outras, eu peço que vocês estejam com a apostila, porque é a partir de 2 imagens, de 2 reflexões, que a gente vai dar continuidade àquilo que a gente veio refletindo até agora sobre o estudo sobre o homem social e também sobre a teoria marxista. Então, vocês primeiro precisam observar as 2 imagens. A primeira imagem que vocês estão vendo é um senhor, dono de uma chácara, como tem na descrição abaixo da imagem de vocês, sendo carregado por seus escravos, no caso. E ele está sendo carregado dentro de uma rede e que tem outras pessoas e que estão levando ele provavelmente até a sua chácara. Então ele ali é o senhor e outros são os seus empregados. Na imagem 2, como vocês também podem ver, a gente tem sobre o título Carnaval é a festa democrática. E nesse tem 2 pessoas, uma pessoa branca e uma pessoa negra, vestidas de uma fantasia carnavalesca no meio da multidão, por exemplo. E embaixo tem escrito na charge, dizendo, a mulher fala, Maria, acabou a folia, agora a gente volta a ser patrão e empregado. É assim que se fala na imagem, no caso. Então, essas 2
essas duas imagens, elas nos vão fazer refletir um pouco sobre essa relação entre classes e sobre essa relação entre patrão, empregado, burguês, proletariado, que a gente refletiu um pouco sobre o Karl Marx e sobre a teoria, no caso a teoria analítica dele marxista. Então a nossa primeira questão, ela vai nos indagar algumas questões aqui que a gente vai poder refletir sobre essa imagem e sobre um pouco do que a gente estudou. Primeiro quais segmentos da população estão retratados nas imagens? Por exemplo, na imagem 1 e 2, quais são os segmentos da população que estão retratados na imagem? Primeiro, essas imagens elas podem fazer parte de dois momentos históricos do Brasil, principalmente do Brasil distinto. O primeiro é o momento escravocrata, da primeira imagem, no caso, aonde você tem a relação de senhor, por exemplo, a relação de escravo, não é nem a relação de proletário, e a relação de burguesa, de patrão e empregado. A gente tem aí outro tipo de relação, que é a relação de senhor e de escravo. Essa relação, por exemplo, ela não está envolvida, por exemplo, em uma relação financeira, porque já que os escravos eles não eram vistos como empregados. É importante colocar isso dentro de um período da escravatura brasileira. Os escravos eles não eram vistos como empregados, como alguém que você tinha que pagar ou alguém que estava lhe prestando um serviço a você. Eles eram vistos como coisas. E para se retratar isso, tinha até em alguns certificados, por exemplo, certificados de casa, de posse, de mobília, dos senhores, por exemplo, os senhores fazendeiros da época, os escravos eles iam dentro desses registros. Então, eles estavam ali como coisas, como posse desses senhores. Então, nessa primeira imagem, a gente já vê uma outra relação de duas esferas da sociedade, dos escravos e dos senhores, e dessa relação como se tinha. Então, esses eram os segmentos da sociedade dentro de um determinado período da história do Brasil. Na imagem 2, a gente já vê uma outra relação. A gente vê que tem uma importante festa, está retratada uma importante festa do nosso período, por exemplo, do período brasileiro, tal, que é o Carnaval, e tem falando que Carnaval é uma festa democrática. E a gente vai colocar ali sobre um pouco da nossa reflexão sobre esse homem ser social e sobre uma festa democrática, porque ali existem duas pessoas retratadas na charge que são de classes sociais diferentes. Na fala da patroa, a gente vê isso, que ela é patroa e a outra pessoa, e a outra mulher, no caso, é a sua empregada, mas que elas estão dentro de uma mesma festa, dentro de um mesmo momento, e ao qual parece ali que existe um pé de igualdade, já que elas estão dentro de um mesmo espaço e frequentando e desfrutando, por exemplo, de um mesmo momento. Mas é importante assemelhar, por exemplo, na fala dela, onde ela diz que depois dali elas vão, quando a folia acabar, por exemplo, quando essa festa democrática, entre aspas, acabar, vai voltar tudo ao normal. Uma vai ser a patroa e outra vai ser a empregada, e elas vão viver a sua vida. Então ali já é um segmento da sociedade. Depois desse período escravatório do Brasil, por exemplo, onde você tem a relação entre patrão e empregado, onde as coisas parecem ter mais brandas, por exemplo, pelo fato delas estarem curtindo uma mesma festa, uma festa tradicional na cultura brasileira, mas que elas não deixam de fazer parte de sociedades diferentes, de classes diferentes, por exemplo. Elas não deixam de fazer parte disso quando toda essa folia acabar. Aí depois outra pergunta que a questão 1 vai tratar é: as pessoas retratadas nas imagens pertencem às mesmas classes sociais? E a gente vê que não, que essas pessoas retratadas tanto na imagem 1 quanto na imagem 2, elas não pertencem às mesmas classes sociais. A gente pode trazer uma reflexão sobre como a gente falou na aula da nossa temática, sobre como aquele modelo das pessoas da burguesia, dos pequenos fabricantes, no caso, e do proletariado, aquilo não era tão engessado. Por exemplo, que as pessoas elas poderiam se movimentar dentro daquele modelo, que era difícil a ascensão, mas que as pessoas poderiam se movimentar. Na imagem 1, é claro, esse modelo era muito mais rígido, você tinha
o senhor que era o dono do escravo, que ele pagava, por exemplo, pela mão de obra ele pagava, por exemplo, pela vida do escravo, não era pela mão de obra do escravo, era pela vida daquele escravo que ia trabalhar com ele, por exemplo, até ele ganhar uma carta de alforria, ou até a escravidão, por exemplo, não ser mais o modelo econômico daquele momento. Mas, na imagem 2, por exemplo, de haver uma diferença ali. Por mais que um seja patrão empregado, eles estão convivendo de alguma forma dentro de um ciclo, por exemplo, de uma festa, que é diferente, por exemplo, do ciclo de empregabilidade que elas vivem, por exemplo, como patrão empregado. Então, ali, isso, por exemplo, seria inimaginável dentro daquele modelo do Marx, por exemplo, porque o momento de lazer da burguesia era confraternizado com pessoas da burguesia. E o momento, por exemplo, de lazer do proletariado, quando existia, já que se tinha uma grande exploração, esse proletariado, por exemplo, muitas vezes não tinha nem momentos de lazer com a família. Então a gente vê aqui que, de alguma forma, se mudou as relações desse período que o Marx retratou para o período de agora, mesmo essas pessoas elas não pertencendo à mesma classe. E o porquê é justamente esse: essas pessoas elas não são da mesma classe, porque por mais na segunda imagem elas estejam dentro de uma mesma festa, aonde se é intitulada pela Charge como festa democrática, essa democracia ainda ela se restringe apenas a esse período festivo, onde é um feriado, onde muitas pessoas saem, muitas vezes essas festas acontecem na rua, mas que quando elas voltam para sua casa, elas ainda estão dentro das suas mesmas posições como patrão e empregado. E no outro dia, após o carnaval, essas relações elas ainda vão se manter. Então esse foi um pouco sobre um exercício de reflexão para a nossa temática e o nosso primeiro tema dessa unidade 3. Então é isso, e eu espero que vocês possam resolver os próximos exercícios da apostila de vocês. Obrigado, e é isso.